Meus amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bom? Bom, espero que seja tudo bem com todos, né? Nesta manhã tão abençoada, né? Tivemos uma manhã de oração ali na congregação e foi muito bom, né? E estamos felizes com Jesus. Nós deitamos, dormimos, acordamos porque o Senhor Ele tem nos sustentado e nós louvamos a Deus por isso. Meus queridos, eu gostaria de deixar aqui para a meditação dos irmãos um versículo da palavra de Deus e gostaria de meditar nesse versículo lá em 1 Tessalonicenses. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 14. Paulo diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a quem admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Amém? Este versículo nos chama muito a nossa atenção sobre o dever, né, de cada cristão. O dever de cada cristão. Qual que é o dever de cada cristão? Nos conta uma história que um certo pastor presidente de uma congregação, né, quando recebeu a congregação para tomar conta, ele recebeu a visita de um jovem, né, que dizia assim: olha, pastor, conte comigo para poder te ajudar. O pastor agradeceu, mas falou com ele assim: olha, deixa eu corrigir essa frase. Eu não estou aqui para ser ajudado, estou aqui para ajudar, né? A responsabilidade do ministério, amados irmãos, é de todos os membros, né? Eu estou aqui para ajudá-los. O pastor respondeu. De forma que a responsabilidade não é só da liderança. Era isso que o pastor estava dizendo. Olha, jovem, não é só da liderança, não é só do líder, não. É responsabilidade de todos e eu estou aqui para ajudar a todos. Essa foi a mensagem, né? E quantos dentro da congregação, dentro da igreja, tem esse mesmo pensamento desse jovem? No caso, achar que a liderança é que deve fazer tudo na igreja e os demais, quando dá, ajuda. Assim, quando dá, eu vou lá, ajudo, e os líderes fazem as demais, fazem e os demais só ajudam. A responsabilidade do pastor, a responsabilidade é do líder. E eu, se eu tiver tempo, se der, pastor, se der o líder dos jovens, se der, eu ajudo. Mas a responsabilidade é sua. E não é essa o dever do cristão. O dever do cristão, amados irmãos, nós podemos ver que existe 4 pontos aí, na verdade. Quando você lê 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 14, Paulo está dizendo assim: exortamo-vos também, irmãos, a quem admoesteis os insubmissos. Primeiro, Paulo está, né, dando uma orientação aí para repreender os insubordinados, né? Paulo está também dizendo aí para poder animar os desanimados. Paulo também está dizendo para amparar os fracos, né? E também Paulo está dizendo aí, meus amados irmãos, a exercer a paciência para com todos. Nesse versículo 14 que ora nós lemos, né? E esse repreender os insubordinados, amados irmãos, nós vemos aí no texto, é dever de cada cristão repreender os subordinados, né? A palavra que trazida por insubordinado é rara no Novo Testamento. E é um termo utilizado no exercício para dizer alguém que estava fora de ordem, alguém que está fora de ordem, né? Desordeiro. Alguns traduzem por preguiçosos, tendo em vista os membros da igreja que não querem fazer nada além de esperar a volta de Cristo, né? Muitos membros na igreja
de um modo geral, né? Para eles só esperar a volta de Cristo tá bom demais. Tá tranquilo. Eu estou esperando Jesus aí voltar e para mim está tudo bem, tá ótimo, né? O importante é Jesus voltar e eu subir, né? E subordinados é uma aplicação moderna, né? São aqueles que estão fora das normas, né? Brincam com o culto, não obedecem, são subordinados, né? Não gostam de obedecer, né? E como a maioria dos cristãos foge dessa obrigação, todos esperam, na verdade, que os pastores ou os diáconos deem um jeito nisso. Mas nós queremos dizer, amados irmãos, esta manhã, que a Bíblia mostra que a repreensão destes é dever de cada cristão. Paulo está dizendo aqui, no verso 14, ele diz, olha, exortamos também irmãos. Ele não está dizendo aqui, olha, exorto aos pastores, exorta aos líderes, exorta aos diáconos. Não, a admoestação de Paulo aqui é que cada cristão cumpra o seu papel de exortar, de você dar um caminho, de você dar uma direção, de você dar um alvo para aqueles que estão perdidos, né? E aí quando você percebe uma ação insubordinada, não espere que outro faça aquilo que é a sua obrigação. É a obrigação de cada cristão. Mas se você vê alguém que está errando, você orientar ele com todo carinho, com toda a mansidão, né? Ensinar ele que ele está no caminho errado. Não só esperar a liderança da igreja, não esperar só a liderança do conjunto que você faz parte, não. Ora, se você está vendo a situação e você não toma atitude, meu irmão, você está sendo cúmplice, querendo ou não, você está sendo conivente com aquela situação. Percebe que é um dever nosso, né? E nós somos membros de um mesmo corpo, né? E esse corpo aqui é Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Nós precisamos estar, amados irmãos, todos ligados na videira. Quando alguém está passando por alguma situação, todo o corpo sente, irmãos. Isso é fato, né? E Paulo também dá aí uma orientação nesse mesmo versículo: animar os desanimados. É dever de cada cristão também, amados irmãos, animar os desanimados. E não é pegar, tem pessoas que tá vendo o cabra lá no fundo do poço, né? Ao invés de dar uma palavra de ânimo, né? E aqui me lembrei aqui da passagem de Jó, né? Estudamos essa lição no ano passado, né? E falamos sobre Jó, e nós vemos ali que era comum naqueles dias ali, quando alguém estivesse passando por uma desordem, né, na sua vida, né, uma desgraça, podemos dizer assim, ainda que era Deus provando Jó, né, mas Jó não sabia, nem os seus amigos, mas era costume ali daquele povo em si, eles ficarem uma semana ali velando, né, a família ali, ou suportando a dor ali daquela pessoa juntamente com eles, calado, uma semana, calado. Pense, irmãos, uma semana, estando ali do lado do amigo, calado, né? E o que se esperava então no final de uma semana calado? O que você esperaria do seu amigo, você passando uma situação difícil, e seu amigo dizendo, ele do seu lado ele estava dizendo assim, olha, eu estou aqui, viu? Conte comigo, né? Calado. E quando ele abrisse a boca, qual palavra você esperaria dele? Por certo, uma palavra de ânimo, não é verdade? E quando os amigos de Jó abrem a boca para poder falar, disse, olha, Jó, você pecou. Não tem condição de uma pessoa passar por isso sem ter cometido uma falha. Então não foi uma palavra de ânimo, uma palavra de juízo que lançaram sobre a vida de Jó.
E muitas vezes, né, tem muito cristão que ele dá essa palavra de juízo, não uma palavra de ânimo, não uma palavra de conforto, mas uma palavra de juízo, né? E é dever de cada cristão, Paulo está exaltando aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14, né? Que é dever de cada cristão animar os desanimados. Não, nós somos vulneráveis e diante da dificuldade, facilmente nós podemos desanimar, irmãos. Isso aí é notório. Nós somos seres humanos, nós somos dotados de falhas, né? Não é preciso ir longe para nós encontrarmos, na verdade, desanimados na igreja. Trabalho, o mundo em si, com a própria vida. Meus irmãos, quantos nessa pandemia desanimaram? Pense no universo de pessoas que nesta pandemia, nas condições que ora nós estamos vivendo, desanimaram. Penduraram as suas harpas no salgueiro. Sabe, perderam o foco, perderam a visão. E qual que é a função? Será que essa função de animar é só do pastor? Será que essa função de dar uma palavra de ânimo é só da presidente do ciclo de oração? Será que essa função de dar um ânimo a essa pessoa é só do líder dos jovens? Quer dizer que eu estou eximido de todas as responsabilidades, eu que sou um integrante do grupo, eu que participo ali da congregação, sou membro da igreja, não tenho responsabilidade nenhuma. Será que é desse jeito, irmãos? Claro que não. Como eu disse aqui, nós somos membros de um mesmo corpo, né? E Cristo é o cabeça. E todos nós temos um alvo. E aí vem aquele pensamento assim, não, mas se fulano sair, se fulano sair da igreja, se sair um, Deus manda 10. Irmãos, nós não estamos cuidando nem de um. Percebe? Se nós não pudermos cuidar nem de um, como é que vamos cuidar de 10, irmão? Sabe? E essa é a função da igreja. Jesus disse certa feita, olha, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o amor, amados irmãos, é demonstrado dessa forma, é você se preocupando, é você dando uma palavra de ânimo para aquele que está desanimado, aquele que perdeu a esperança. De repente o irmão não tem essa força que você tem, não tem essa coragem que você tem, não passou por experiências que você já passou, e precisa da sua palavra. Não, meu irmão, você vai vencer, você vai chegar, você vai conquistar, você vai triunfar. É isso que Deus espera de nós, não só do pastor. O pastor está ali para poder, sabe, irmãos, coordenar, estar junto com os irmãos, ajudar os irmãos, como nós dissemos aqui no princípio, né? E se todos cumprirmos este mandamento, meus amados irmãos, faremos uma revolução na igreja, sabe? Teremos um grupo sadio, pronto para enfrentar qualquer dificuldade. Porque uma igreja unida, ela faz diferença, irmãos. Uma igreja unida é uma igreja sólida. Você percebe que lá no livro de Atos, no seu capítulo de número 12, eu preguei essa semana na nossa live de oração, que estamos orando todos os dias às horas, já fica o convite aos irmãos, né? E falamos sobre Pedro, que era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E você vai ler lá em 12 de Atos, que toda a igreja estava unida, orando a favor da vida de Pedro. Percebe-se, todos nós cumprimos este mandamento, né, de animar, de dar, sabe, de ficar ali na retaguarda ali, né? Olha, irmão, nós estamos contigo, nós vamos te ajudar em oração, nós estamos orando por você. Deus, ele faz a obra, porque o que Deus quer, né, para a sua igreja é unidade, não é divisão.
Deus não tem negócio com divisão, irmãos. Deus não tem negócio com pessoas que querem dividir igreja. Pessoas que não conseguem viver em união dentro da igreja. Não, Deus não tem negócio com isso. A igreja precisa estar unida, né, em todo sentido, na oração, auxiliando uns aos outros, para que a obra de Deus ela venha prosperar, para que o grupo ele fique sadio, para enfrentar as dificuldades, irmãos, que vêm sobre a vida de todo cristão. Se você está aí me vendo esse vídeo aí, e está tudo bem na tua vida, deixa eu te dar um recado, irmãos. Chegará dias difíceis na tua vida. Não, o pastor está profetizando, maldição. Não. Chegará dias difíceis na tua vida. Que você vai precisar de alguém que ore por você. Vai precisar de alguém que esteja orando, de alguém que esteja te calçando nas orações. Vai ser preciso você recorrer ao auxílio. E é aqui que a igreja entra. Sabe, irmãos, é aqui que nós entramos. Nos ajudando uns aos outros. Um cordão de 10 dobras, irmãos, é difícil de romper. Então perceba que nossa função é animar os desanimados. Então, irmão, façamos a nossa parte. Anime os desanimados. Dê uma palavra amorosa de ânimo. Faz a diferença na vida de alguém. Você que está me ouvindo aqui agora, lembra aquele irmão que era uma bênção, sumiu da igreja. Procure ele, irmão. Faça uma ligação. A sua família mesmo. Faz a ligação para a tua família, um parente. Sabe, irmão, faz alguma coisa. Sai dessa inércia. Sai dessa inércia, irmão. Deus tem coisas grandes para fazer em nosso meio. Eu não consigo entender no momento que nós estamos vivendo. E pessoas com picuinha. Não é momento de nós nos unirmos, irmãos. Sabe, minha palavra aqui, nesta manhã, é até uma palavra de desabafo, porque Deus, ele quer trabalhar no nosso meio. Parece que Deus está procurando-nos, e nós estamos um por lado, um por outro, né? E inventamos tantas desculpas, não, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. E eu fico olhando e eu sou assim, cadê esse povo? Cadê o povo que diz que me ama? Sabe? Parece que eu vejo Deus falando assim, cadê o povo que diz que tem amor um pelos outros? É Deus dizendo assim, olha, não era para estar unido agora? Sabe, irmão? Não era para estar junto agora? Não era para estar somando as forças agora? Então, amados irmãos, é preciso nós termos essa consciência. Paulo também ele vai exortar aí, ele vai dar a orientação, né, para amparar. O dever de cada cristão também é de amparar os fracos, né? Além de animar os desanimados, é dever nosso, amado, de cada cristão, dever de cada cristão, né, amparar os fracos. Amparar os fracos. Você está forte, mas de repente tem uma pessoa que está fraca. E fraca aí eu digo em todos os sentidos, fraco espiritualmente, né, fraco financeiramente. A igreja precisa, quando eu digo igreja, nós igreja, precisamos ter essa visão, irmãos. Nós precisamos ter uma visão mais ampla do reino de Deus. Tem muito crente vivendo no mundo dele, vivendo no mundinho dele. Não, irmão, você está errado. Você está equivocado. O céu não é desse jeito, irmão. O evangelho não é isso. O evangelho não é isso, irmãos. Né? O evangelho não é isso. Nós precisamos estar ligados uns com os outros, né? Então nós precisamos, né, ter essa visão de amparar os fracos. E
E essa também não é uma obrigação específica da liderança. Não é só minha obrigação como líder da igreja, que hoje estamos liderando pela misericórdia de Deus, né? Mas ela é dada pela Bíblia para cada cristão. Cada um de nós temos essa obrigação. De tudo disso que eu estou falando aqui, irmãos, nenhum de nós está desobrigado dessas funções. No fato de repreender os subordinados, animar os desanimados, amparar os fracos, ninguém está eximido dessa responsabilidade. Vou repetir, ninguém está eximido desta responsabilidade. É dever seu, é função sua, sim. É função sua, sim. E se alguém te repreender, meu amado irmão, não fica triste, não. Ele está dando a palavra. Se alguém te exortar, não fica triste, não. Não fica aborrecido com o irmão, não. Agradece a ele, porque ele está querendo ver o seu bem. Agradece a ele que ele está te dando uma orientação do céu. Ele está sendo um profeta de Deus na tua vida. Ora, tem muito irmão que não gosta de ser repreendido. Ele não gosta de que alguém diga, aponte a falha dele. É nosso dever, irmãos. Não, alguém vai dizer assim, não, pastor, porque a Bíblia nos ensina que nós não devemos julgar uns aos outros. É verdade, irmãos. Você não está errado, não. Mas a Bíblia também, ela nos aperta a vivermos uma vida santa, irrepreensível. E quem é que Deus ele vai descer um anjo do céu para poder falar contigo? Não. Deus vai usar pessoas mesmo, irmão, para poder nos orientar. O pastor da tua igreja, Deus vai usar o irmão da tua igreja, vai usar a irmãzinha lá que só tem um dente. Deus ele vai usar essas pessoas que Deus ele vai usar. Vai usar uma criança. Se preciso for, Deus usa até uma jumenta para falar contigo. Não fique pensando que você você não pode ser corrigido. Não, tem muito irmão que alguém vai corrigir, ele fica com raivinha do irmão. É que fulano está me perseguindo. Ele está te demonstrando amor pela tua vida, crente. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Né? E Paulo ele também nos diz aqui no verso 14 que nós devemos também exercer a paciência para com todos, né? Em um modo cada vez mais impaciente. Outro dever do cristão é exercer a paciência para com todos. Fazemos parte de um mundo altamente desenvolvido e cada vez menos toleramos os erros uns dos outros. E tem um ditado de errar humano, né? Nós somos passíveis ao erro, irmãos. O pastor erra, o dirigente erra, o pastor presidente, ele erra. Ninguém, irmãos, está livre de errar. Agora nós precisamos reconhecer os nossos erros. Precisamos reconhecer as nossas falhas, né? E ninguém mais tem paciência com ninguém, não é verdade? Ninguém para ouvir o outro. Queremos respostas rápidas e claras. Queremos dar um clique e ter um retorno imediato. Não é verdade? Em meio às nossas dificuldades diárias, nós queremos coisas rápidas, respostas instantâneas, né? E muitas das vezes não é assim que acontece, irmãos. Existe uma ilustração que diz que a paciência de alguns chegou a tal ponto em que em alguns países já é vendido uma espécie de tijolo de material sintético com um aparelho eletrônico dentro que, ao ser atirado contra a TV, ela desliga. E diz que está fazendo muito sucesso com aqueles que perdem a paciência com a programação apresentada. Atirar esse aparelho contra a TV
sai mais barato do que atirar garrafas e sapato como os outros fazem. Aí quebra a televisão, aí gera outro problema, né? Então existe, né, pessoas pensando também na impaciência dos outros, vendo também uma forma de lucrar, né? Mas e nós cristãos não podemos entrar nessa loucura do mundo moderno, somos diferentes. E a Bíblia é que nos ordena: exerça uma paciência para com todos. Ouça seu irmão, continue a ajudá-lo, irmãos. Ouça ele, vê o que ele precisa, vê o que ele necessita, vê qual que é a causa dele. Às vezes, irmãos, a pessoa quer só desabafar, sabe? A pessoa quer só se abrir o seu coração, tirar o peso, tirar o fardo que está nas costas dele, né, através de uma palavra. De repente você não precisa fazer nada, só ser paciente, estar ali e ouvir aquele irmão. Ouça mais, seja tardio para falar, ouça, escute as pessoas, escute, irmãos, né? Escute, não propague. Então eu acho que vale a pena falar isso também. Escute e não propague aquilo que você escutou. Escute e não propague, né? Antes de você propagar alguma coisa, escute, guarde ali, né? Atente que alguém depositou uma confiança em você. Olhe para você que alguém viu em você uma pessoa confiável. Então, guarde para você. Fecha a boca, né? No meio da situação de que a pessoa está abrindo o seu coração. Se for necessário exortar, exerça aí sua função. Dê uma luz para aquela pessoa, né? Se for necessário você animá-lo, anime a ele. Se ele precisar de amparo, ampare ele. Seja paciente, irmão, né? E todos temos os nossos defeitos e precisamos tolerar os defeitos um dos outros para vivermos bem. Será que todas as pessoas são iguais, irmãos? Será que eu sou igual a fulano e a Betânia? Não. Cada um tem uma digital, cada um tem uma personalidade. Cada um tem uma personalidade, irmãos. Cada um, e a igreja é isso, feita de pessoas diferentes. Vou repetir para você. A igreja é feita de pessoas diferentes, inseridas no mesmo ambiente. E esse, amados irmãos, é o ponto-chave da situação. É você lidar com pessoas diferentes. É você lidar com situações diferentes, pessoas que pensam o contrário de você, pessoas que se vestem diferente de você, pessoas que falam diferente de você. São pessoas diferentes. E aí nós temos que sermos pacientes com as pessoas e amar os irmãos. Por isso que Jesus diz que nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Porque Deus sabe que dentro do ambiente existem pessoas diferentes. Deus não fez ninguém igual, irmãos. Pode ter uma semelhança. Fulano parece, nem tudo que parece ser parecido é diferente de ser semelhante. Entendeu, irmão? Fulano parece, né, que fulano de tal que eu topei em outro lugar, parece, mas não é. Né? A personalidade pode ser parecida, mas não é igual. Nossa personalidade é difícil, são parecidas, não vai se bater. Parece, mas não é igual. É aí que você tem que exercer a sua paciência.
E aí, meus amados irmãos, nós precisamos ter esse start de Deus, de que não é só o dever do pastor, não é dever só do pastor, irmãos, não é dever só do dirigente, não é dever só da liderança, é o dever de cada cristão assumir o seu papel que Deus entregou. De repente você tinha dúvida, ou você queria impor um fardo nas costas do seu pastor, do seu dirigente, que ele que tem que tomar a decisão, e ele tem que fazer tudo. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer, através desse vídeo, para te dizer que é teu dever também. É tua responsabilidade também. Exortar, admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos. E Paulo diz ainda: sejais longânimos para com todos. Que Deus nesta manhã te abençoe, que Deus nesta manhã abra a tua visão, que te dê uma visão mais ampla do reino de Deus, né? Para que você possa estar fazendo